Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Você sabe que o nosso mundo já teve vários atentados terroristas em vários lugares. Talvez o pior deles tenha sido o de 11 de setembro, nos Estados Unidos, no World Trade Center. Mas hoje, no estudo da Bíblia, você vai saber o pior de todos os tempos. O tema é um atentado à verdade. Prepare-se. Ilusão. É aquilo que parece verdade, mas não é. É a mentira com cara de verdade. E aquele que busca iludir é cheio de estratégias, é cheio de artimanhas e truques para tentar enganar. E para enganar, o ilusionista sabe que precisa conquistar a confiança da vítima. Fazer a vítima confiar em alguém que reconhecidamente pratica a mentira. Sendo assim, o maior desafio daquele que busca iludir e enganar não é usar o melhor truque para esconder a verdade. O maior desafio é fazer a vítima se esquecer. Esquecer quem o ilusionista realmente é. Esquecer as inúmeras vezes que o ilusionista já mentiu e enganou. Esquecer que não se pode confiar em alguém que vende a mentira como se fosse a verdade. E a verdade como se fosse mentira. Aqui já estou com a minha Bíblia aberta e eu acho que você também já está com a sua. E agora vamos ler Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 25, anuncia um atentado à verdade. Deus nos apresenta esta mensagem com antecipação para que nós todos pudéssemos estar preparados. Veja o que diz o texto. O texto é muito claro e diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que impressionante isso, não é? Você percebeu que aqui a Bíblia Sagrada anuncia, profetiza que um dia alguém iria mexer nos tempos e na lei. Para entender quem fez isso e quando foi feito, é preciso ler Daniel 7 a partir do versículo 3. Daniel teve uma visão e nessa visão ele viu 4 animais. Eu vou ler 7:3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Lembre-se que Daniel é um livro profético, como o livro do Apocalipse. E por se tratar de um livro profético, a linguagem é figurativa. Por exemplo, no caso de animal, significa rei ou reino. No caso de água, significa povos. No caso de chifre, significa poder, rei ou reino. Ok? Então, o texto bíblico que a gente está mencionando, eu mencionei o verso 4, o verso 3 e o verso 4. Eu quero ler um pouquinho mais, vou repetir o 3 e vou avançar no 4. Diz que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aí o verso 4 diz: o primeiro era como um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, eis que foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Número 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Uau!
Viu que leitura longa, mas interessante? Eu vou resumir para você tudo isso que acabei de ler. São 4 animais, ok? O primeiro parecia um leão. O segundo parecia um urso. O terceiro parecia um leopardo. E o quarto era um animal terrível e espantoso. O detalhe é o seguinte, dá uma olhadinha aqui. O leão tinha 2 asas. O urso tinha 3 costelas na boca. O leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas. E o animal terrível e espantoso tinha 10 chifres e tinha dentes de ferro e unhas de bronze. 4 animais assustadores. E o que significavam e o que significam estes animais? Bem, eu quero chamar a sua atenção para Daniel 7, versículo 17, que diz assim: esses 4 animais que vocês estão vendo aqui, esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Ouviu? Você viu aí a explicação? Diz que os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Isto é, a Bíblia, quando menciona aqueles 4 animais, está se referindo a 4 impérios, 4 nações, e cada império com o seu imperador, cada império com o seu rei. Então, nesse caso, o leão representava o Império Babilônico, cujo rei mais conhecido era Nabucodonosor. O segundo, o urso, representava o Império Medo-Persa, que tinha 2 imperadores, Ciro e Dario. O terceiro, o leopardo, representava o Império Grego, que era dirigido e foi dirigido pelo famoso Alexandre o Grande. E o quarto animal, terrível e espantoso, representava Roma, que foi dirigida pelos Césares. Agora tem algumas informações mais sobre isso. Você pode ver os 4 animais aqui. Agora eu quero te passar algumas datas. A Babilônia, representada pelo leão, ela dominou do ano 606 a 539 a.C. Lembre-se que a contagem antes de Cristo era decrescente. O urso, que representava o Império Medo-Persa, dominou de 539 a 331 a.C. E o Império Grego dominou de 331 a 168 a.C. E o Império Romano dominou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Entendeu? Ok, agora que você tem essa visão geral, vem uma questão. A questão é a seguinte, Daniel 7, verso 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Isso quer dizer que, dos 4 animais, o que mais chamou a atenção de Daniel foi o 4º animal, que tinha 10 chifres. E a Bíblia diz que do meio dos 10 chifres saiu uma ponta pequena, um chifre pequeno. E esse chifre pequeno tinha olhos e tinha boca. E esse chifre pequeno representa o poder religioso de Roma. Porque você sabe que o 4º animal, terrível e espantoso, representa o Império Romano. Só que do meio dos 10 chifres aparece uma ponta pequena que representa o império, ou melhor, o poder religioso, que foi também um império, o poder religioso romano. E justamente foi a partir desse 4º animal, a partir desse poder religioso de Roma, que aconteceu um atentado à verdade. Veja só o que diz Daniel 7, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Viu? Daniel queria saber a verdade a respeito do animal terrível, que era o símbolo de Roma. Roma, no passado, queimou bíblias, matou cristãos, perseguiu pessoas. Na época das cruzadas, da Santa Inquisição, eles fizeram uma chacina, mataram tantas pessoas, destruíram tantas coisas e jogaram a verdade por terra, como diz Daniel 8, verso 12. Veja, tudo isso aconteceu na Idade Média e um pouco antes e também um pouco depois. Agora veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que eles mudariam os tempos e a lei. Ou seja, o atentado à verdade ocorreu através desse 4º animal, terrível e espantoso. Por que terrível e por que espantoso? Porque aprontou, perseguiu, desrespeitou, pisou na verdade, enganou as pessoas, estabeleceram doutrinas que não são de Deus e não estão na Bíblia. E hoje, infelizmente, milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo seguem as orientações desse poder apostatado que aparece em Daniel 7. Ou seja, aquilo que aconteceu na Idade Média ainda repercute em nossos dias.
Eu quero convidar você agora para vir comigo até a minha biblioteca aqui, e eu quero retirar um livro da biblioteca, que é esse daqui, chama O Grande Conflito. Esse livro grosso, com 700 páginas, escrito por Ellen White. Esse livro é extraordinário. Se você desejar saber tudo sobre o animal terrível e espantoso, sobre a ponta pequena, sobre a perseguição, sobre um atentado à verdade, eu sugiro que você leia esse livro, O Grande Conflito. Esse livro é um estudo bíblico, é uma explicação teológica, histórica, profética, detalhada do tema que eu estou apresentando hoje. Por isso, eu lhe ofereço o livro O Grande Conflito. Agora que você já tem uma visão geral desse assunto, eu preciso continuar mostrando a você que apesar do atentado à verdade, apesar de terem mudado os mandamentos de Deus, onde fala sábado, eles colocaram domingo, onde fala das imagens, eles tiraram e deixaram sem nada, eles pegaram o 10º mandamento, dividiram em 2, eles criaram a história do purgatório, inventaram, por exemplo, a intercessão dos santos, eles criaram tantas coisas, mudando os princípios bíblicos e levando muitas pessoas a acreditarem em coisas que não estão na Bíblia e que não estão de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso é o que diz Daniel 7, é o que diz Daniel 8, verso 12. Lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Sim, meu amigo, foi isso que aconteceu. Mas eu preciso falar mais sobre isso, por isso eu vou sentar aqui na minha cadeira e eu quero falar com você mais sobre o tema. Esse é um tema fascinante, empolgante e ao mesmo tempo importante. Bem, a verdade de Deus foi perseguida, a verdade sofreu um atentado e hoje as pessoas não conhecem mais os 10 mandamentos, por exemplo. Pessoas evangélicas não conhecem os 10 mandamentos. Por quê? Porque lá no passado, o poder romano, tanto a parte imperial quanto a parte papal religiosa, eles pisaram na verdade. E essa influência maligna ainda existe em nossos dias. Outra coisa que eu queria que você soubesse, apesar de tudo isso ter acontecido, como aparece em Apocalipse 12, verso 6, Daniel 7, 25, Daniel 8, 12 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 2 a 4, apesar de tudo isso que eles fizeram, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma informação positiva e boa, sabe qual é? É que Deus levantou um povo na terra. E esse povo tinha uma missão de restaurar a verdade. Restaurar a verdade significa pegar a Bíblia, abri-la e explicar a Bíblia para as pessoas. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. A série A Verdade é para que a verdade chegue até você, é para que os seus olhos se abram, é para que a sua mente se abra, é para que você entenda que a verdade está aqui dentro da Bíblia. A verdade não está na tradição romana, nem na tradição evangélica, nem nos livros das pessoas. A verdade não está na criação das doutrinas humanas. A verdade está na palavra de Deus. Por isso, você percebe que aqui nós estamos estudando a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente para você entender as verdades de Deus. Deus quer restaurar a verdade no seu coração. Deus quer restaurar os fundamentos bíblicos na sua vida. A pergunta é, você quer? Você aceita? Veja uma coisa, o Império Babilônico dominou, mas passou. O Império Medo-Persa dominou, mas passou. O Império Grego dominou, mas passou. O Império Romano dominou e também passou. Agora, nós estamos nos preparando para que a verdade seja restaurada no coração de cada um de nós e para que em breve nós todos façamos parte do reino de Deus. Porque os reinos dos homens passaram, acabaram, e agora estamos esperando o reino de Deus. E o reino de Deus está sendo construído na sua vida e na minha. Deus está restaurando em você e em mim exatamente as verdades bíblicas que foram pisadas, que foram jogadas por terra. E se você deseja ter a verdade restaurada no seu coração, se você quer entender a verdade nua e crua como ela é, se você quer saber tudo que está na Bíblia, continue fazendo esse curso, continue frequentando a igreja adventista, continue buscando o entendimento e toda a luz da verdade será sobre você.
você vai entender, e aí vai se cumprir o que está escrito em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na minha casa aconteceu isso. Deus me alcançou e depois alcançou minha família. Hoje, na minha casa, nós somos em 5 pastores adventistas, 5 pastores e outros parentes que são pastores também. Tudo isso começou a partir do momento que nós iniciamos o estudo da Bíblia Sagrada. Amigo, isso aqui tem poder. Amiga e amigo, a verdade está aqui dentro. Estude a Bíblia, seja fiel, não tenha medo de seguir a verdade, mesmo que você passe por provas, perseguições, tentações. Segura na mão de Deus e vai, porque Deus é contigo. Amém? Vamos fazer uma oração em favor de todos que aceitaram essa mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque nós entendemos exatamente o que aconteceu quando os homens se levantaram e provocaram esse atentado à verdade. Nós sabemos que muitas coisas foram adulteradas, mas sabemos também que o Espírito Santo está restaurando essas verdades no nosso coração. Eu entrego cada pessoa que está orando comigo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.